Olá, eu sou o professor Ivo Sócrates, do curso Instalador e Reparador de Redes de Computadores. Na disciplina de Conceitos Básicos de Redes, eu vou falar um pouco sobre acesso à rede, segundo o capítulo 4, do material preparatório para a certificação de redes Cisco CCNA, que é fornecido aí através da parceria entre a Cisco com o Instituto Federal. Então, no capítulo 4 do CCNA Routing and Switching, é apresentado acesso à rede. Nesse capítulo, será abordada a seção 4.1, protocolos de camada física, na seção 4.2, meio físico de rede, na seção 4.3, protocolos da camada de enlace de dados, e na seção 4.4, controle de acesso ao meio físico. Neste vídeo, vamos abordar apenas a seção 4.1, protocolos de camada física, para que os vídeos fiquem menores. Bom, antes que ocorram as comunicações de redes, a gente deve estabelecer as conexões físicas numa rede local. Então, uma conexão física pode ser uma conexão com um cabo, um fio aí, né? Ou usando a conexão sem fio, que vai através de ondas de rádio, mas os equipamentos têm que estar em uma distância determinada. Em um roteador doméstico, a conexão com a internet é feita através da porta Ethernet. Ele possui aí também uma antena embutida para comunicação sem fio e também 4 portas para conectar os computadores, notebooks, impressoras de rede e demais dispositivos via cabo par trançado com um conector RJ45. As placas de interface de rede, ou seja, as NICs, elas conectam um dispositivo a uma rede. Elas são usadas para uma conexão sem fio. A camada física, ela fornece aí os meios para transportar os bits que formam o quadro da camada de enlace de dados na mídia de rede. Ela aceita aí um quadro completo da camada de enlace de dados e codifica como uma série de sinais que são transmitidos para os meios físicos. Bom, os bits codificados que formam um quadro são recebidos por um dispositivo final ou por um dispositivo intermediário. Há 3 formas básicas de meio físico de rede: sinais elétricos através de cabo de cobre, pulso de luz através de cabo de fibra ótica e também por sinais de micro-ondas para comunicação sem fio. Entre as camadas de enlace de dados e aplicação, os padrões do TCP/IP são implementados em software e é orientado pela IETF. Já os padrões da camada física são implementados em hardware e controlados por diversas organizações, entre elas a ISO, a TIA-EIA, a ITU, a ANSI e o I3E. Dentre as funções da camada física, temos aí a codificação e a sinalização. A codificação consiste no método de converter um fluxo de bits de dados em um código pré-definido. Já o método de sinalização, ele define a forma de representação de bits. Os padrões da camada física devem definir que tipo de sinal representa o 1 e que tipo de sinal que vai representar o 0, pois a comunicação ela é binária numa rede. Então, um pulso longo ele pode representar o valor 1, enquanto um pulso curto pode representar o valor 0. Um termo importante na camada física é a largura de banda, que representa a capacidade de um meio em transportar dados. Ela mede a quantidade de dados que podem fluir de um lugar para o outro durante um determinado tempo. Às vezes, a largura de banda é pensada como a velocidade em que os dados viajam, né? Os bits estão viajando ali naquele meio. No entanto, isso não é preciso.
tanto na Ethernet 10 megabits por segundo, quanto na de 100 megabits por segundo, os bits são enviados na velocidade da eletricidade. A diferença é o número de bits que são transmitidos por segundo. É importante lembrar das siglas relacionadas às unidades de medidas, como bits por segundo, que é a quantidade de zeros e uns por segundo que vai ser trafegado no canal. Lembrando que 8 bits também equivale a 1 byte, e o bit e o byte são coisas diferentes. Então, o bit significa o 0 ou 1. O byte ele já é um conjunto de 8 bits que geralmente representam um caractere no computador. Quando eu estou falando em bit, eu falo o símbolo utilizado é o B minúsculo. Quando eu falo em byte, o símbolo utilizado é o B maiúsculo. Outra medida importante aí é o kbps, né, que é a quantidade de kilobits por segundo. Então são 1000 bits por segundo. O megabits, que é o mbps aí, o mb/s, que é a quantidade de megabits por segundo, que equivale a 1 milhão de bits por segundo, e assim por diante. A taxa de transferência, o throughput, é a medida de transferência de bits através do meio físico durante um determinado período de tempo. Geralmente, não corresponde à largura exata da banda especificada aí nas implementações da camada física, devido a vários fatores, tais como aí a quantidade de tráfego na rede, o tipo de dados que está sendo trafegado, a latência criada pelos dispositivos de redes encontrados entre origem e destino. Outro termo importante é o goldput, é a taxa de transferência, é o throughput, menos a sobrecarga de tráfego para estabelecer as sessões, confirmações de recebimento e encapsulamento dos dados. Ou seja, o goldput é a quantidade de dados que passa entre os dispositivos, desconsiderando aí os dados do cabeçalho do quadro. As interfaces e portas aí disponíveis em um roteador, como o 1941, traz uma ideia aí da quantidade de tipos de meio físico de comunicação que são possíveis. Há portas Fast Ethernet num roteador desse, que trabalha na velocidade 10/100, Gigabit Ethernet, que é 10/100/1000, portas de gerenciamento auxiliar e console, interface SHDSL, conectores USB também são comuns nesse roteador. Então, dá para ter uma ideia da infinidade de formas de comunicação que são oferecidas aí através de um roteador mais comum. Bom, agradeço aí sua atenção. Se você gostou do vídeo, curte ele, assista o próximo vídeo aí que aborda a seção 4.2, o capítulo 4. Um grande abraço e até mais.